Oi gente, meu nome é Tamara e hoje a gente vai conversar sobre a HQ Cobra Kai, a saga Karate Kid continua a história de Johnny. Essa HQ é baseada numa série de mesmo nome da Netflix e até eu ler essa HQ eu posso dizer que eu não tinha lá tanta curiosidade de assistir a série, mas depois dessa leitura eu fiquei com muita vontade. Essa HQ então, como diz o nome, ela vai contar a história do Johnny Lawrence. Aqui a gente tem o Johnny com mais de 30 anos reabrindo o dojo do Cobra Kai. Dojo é o nome do local onde se treina artes marciais, no caso dessa história, o karatê. E nesse é karatê de verdade, que no último filme do Karate Kid não era karatê, era Kung Fu, uma luta da China, tanto que era ambientado na China, mas ainda assim se chamava Karate Kid. O Johnny, então, ele reabre esse dojo e ele passa a ser professor lá, na intenção de corrigir alguns erros do passado dele. Então, nessa HQ, a gente vai ter o Johnny contando a história dele para os alunos desse dojo. Basicamente, ele vai contar o que a gente conhece do filme de 1984, daquele primeiro filme de Karate Kid. Ele vai contar os acontecimentos até aquela luta. Inclusive, eu sei que aquele filme tem sequências, mas eu me lembro mesmo de ter assistido o primeiro, de 1984. Eu acho que eu vi o que tem a menina, que é o quarto filme, e eu vi o remake, que é o último, que é com o Jack Chan, que é o Karate Kid, que é Kung Fu Kid, na verdade. Então, como eu falei, nessa HQ a gente vai ter o Johnny contando os acontecimentos que levaram até aquela luta do primeiro filme, os arrependimentos e de como ele descobriu que existem coisas que valem muito mais do que ele dava valor naquela época. Mas é só isso. Quem conhece o filme, então, lançado em 1984, sabe o que acontece nessa história, porque ele conta em forma de memória o que acontece naquele primeiro filme. E como, na verdade, essa HQ é baseada na série, aparentemente a série é baseada no filme, quem conhece a série também vai conhecer o que tá aqui na HQ também, vai saber o que tá aqui na HQ. Não tem como eu falar grandes coisas da história, porque é uma HQ curta, ela tem 96 páginas, e apesar de ser um filme antigo, o filme original ser bem antigo, quem não conhece a história, qualquer coisinha que eu entregar aqui, então pode ser considerado spoiler. Eu gostei dessa HQ, me deu uma vontade de rever os filmes que eu já assisti, de assistir as continuações que eu não vi, né, porque foram 4 filmes originais e o remake, mas é uma HQ simples, ela não tem grandes acontecimentos dentro da história. Eu não sei se é porque eu já conheço a história do filme, lançado em 1984, mas pra mim realmente parece que não acontece grandes coisas. Talvez quem não conheça a história e leia essa HQ, tenha a primeira experiência com o Karate Kid nessa HQ, vá gostar muito, porque os acontecimentos que levam até aquela luta são legais. Aquela luta é muito legal de se ver e no caso aqui de ler. Apesar de parecer um pouco que nada acontece, não é uma leitura ruim, eu gostei dessa leitura. Foi uma leitura que eu acho que eu fiz em 40 minutos, é uma leitura gostosa, é interessante sim, só que é básico. Mas é uma HQ legal para você ler, por exemplo, entre um livro e outro, para dar uma descansada na cabeça um pouco. Eu achei que essa HQ fosse o seu primeiro volume de vários, mas aqui a gente tem que esse aqui engloba os volumes de 1 a 4 e não fala nada de continuações, e o final fica como se fosse realmente um final. Não tem nenhuma marcação de volume 1 também, por exemplo, então eu acho que é uma HQ de volume único. O que eu vou falar que me chateou um pouco, porque a HQ é interessante, só que ela é básica, ela parece que ela é uma introdução para alguma coisa a mais. Então a gente sabe, por exemplo, que o Johnny reabriu o dojo 30 anos depois, que passou a ser professor nesse dojo, ele tá contando uma história para os alunos de que se arrependeu, de que quer corrigir alguns erros, mas não explica exatamente o que ele descobriu que é mais valioso, o que exatamente mudou a ideia dele das coisas, ele não fala. Pra mim, a HQ ficou sem um final. A gente começa a HQ com o Johnny falando que aprendeu alguma coisa e termina a HQ sem saber o que o Johnny aprendeu. Como é uma HQ baseada na série, não exatamente no filme, apesar que a série é baseada no filme, eu acredito que as respostas estejam na série. Mas eu fiquei pensando, já que fizeram a HQ com essa história, por que não dar continuidade, né? Mas aparentemente não tem. Eu espero que eu esteja errada, pelo que eu pesquisei eu não achei continuação. Se não tiver mesmo, eu espero que mais pra frente eles mudem de ideia e façam uma continuação pra HQ, porque em formato de HQ ela ficou incompleta. Uma coisa boa é que ela me deu muita curiosidade de ver a série, agora eu quero ver a série pra saber as respostas das dúvidas que eu tenho quanto ao Johnny. Então, resumindo, é uma HQ que conta uma história que a gente já conhece, pra quem viu o filme, claro, ou pra quem viu a série, mas é uma nostalgia muito
muito gostosinha. Eu espero que sejam lançados outros volumes dessa história, porque essa daqui ficaria como sendo uma introdução muito legal. Eu tenho muita curiosidade de ver a continuação da história em quadrinho. Mesmo já conhecendo a história, foi uma leitura legal, uma nostalgia gostosa, como eu falei pra vocês. A arte dessa HQ eu achei muito bonita também. No final ela tem aquela galeria de ilustrações, eu não sei se tem em toda HQ, eu não sou expert em HQ, pelo contrário, eu leio muito pouco, mas as HQs que eu tenho lido no final, elas têm aquela galeria de ilustrações, então a gente tem desenhos de página inteira sobre algum momento da história que são muito bonitos, que dá vontade de pôr na parede, e essa Cobra Kai também, ela tem esses desenhos no final, ela é muito caprichada, muito bonita. Ela é da editora Excelsior e a editora Excelsior sempre faz trabalhos muito bonitos. Então, resumindo, uma HQ rápida, nostálgica, gostosa, que agrada quem conhece a história e quem não conhece também, porque a história é muito boa. Inclusive, essa HQ, ela veio na minha assinatura do Clube Scooby. Eu vou deixar o link do clube aqui embaixo para vocês conhecerem. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi um vídeo curtinho para falar sobre HQ. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu curtir aqui no vídeo, se inscreve no canal também para receber os próximos vídeos e comenta pra gente conversar. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!